pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live pelo Espaço Daniele Costa. Hoje, o nosso tema vai ser manifestação de relacionamentos saudáveis. Como a gente pode, se relacionar melhor com a gente, com os outros, criar relacionamentos mais prósperos, mais alinhados energeticamente, relacionamentos mais alinhados energeticamente com a gente, sem tantos ruídos, sem tanta toxicidade, Então, como é que é isso? Como isso pode ser mais leve, mais fácil, mais divertido? Será que tem espaço para isso? Eu acredito que sim. Então, hoje, para falar sobre isso, para ter esse bate-papo aqui com a gente, eu vou ter uma convidada muito querida, que é a Cris Matsuoka, que já esteve aqui com a gente em outros momentos, trazendo outros assuntos, abordando outros assuntos super interessantes. E a Cris, ela trabalha com constelação, xamânica, a constelação familiar, integrado aí com o xamanismo. Eu já fiz, particularmente adoro esse formato de constelação. E a constelação é justamente para trabalhar as nossas relações, as relações com a gente mesma, a relação com os familiares, a relação com os nossos pares, a relação com as pessoas com quem a gente trabalha. E a Cris é maravilhosa e conduz isso muito bem. Então, quem conhece o trabalho dela, sabe a competência que ela tem para fazer isso. E quem não conhece, fica aqui o convite. Então, vou chamar a minha amiga aqui, que ela acabou de entrar, para participar com a gente. Os aviõezinhos também, para o pessoal entrar na live, participar da live com a gente. Ver se ela consegue entrar. Participar com a gente aqui. Oiê! Oi, tudo bom? Tudo, Como e estamos? você? Tudo jóia, gente? Eu vou mandar uns aviõezinhos aqui para mandar para o pessoal convidar. Gente, dar manda uns live com a gente. aviãozinhos. Para estar aqui falando de um assunto super bacana. E o Isso. assunto do momento também, Porque será que as relações vão mudar, Cris? Com esse processo todo que nós estamos vivendo agora, de Eu acho que todas as distanciamento relações elas social. estão sempre em movimento para mudança, Uhum. Porque a maneira como a gente se relaciona, ela também é fruto de um tempo, Perfeito. Não tem muito como você pensar, por exemplo, vamos lá para os nossos avós. A maneira como os nossos avós se relacionavam é diferente da maneira como a gente se relaciona. Essas coisas todas, a maneira como a gente se comporta com o outro, muda também conforme o coletivo muda. Então, se o coletivo está em transformação, a gente também está em transformação nas nossas relações, sim. Com certeza. Isso eu tô falando um pouco especificamente de relacionamentos afetivos, mas eu não sei se a gente vai falar só de relacionamentos afetivos hoje, ou se a gente vai abordar algum outro tema. Porém, eu tô sentindo muito forte o campo em relação a relacionamentos afetivos, pelo menos aqui, nas constelações, o bicho tá pegando. Não sei vocês aí. Ó, deixa eu mostrar. Eu tô aqui na mesa da constelação. Acabei de finalizar o atendimento. Aí eu comentei um pouco, é engraçado porque das outras vezes que você teve aqui a gente falou, mas a gente falou muito da Cris futurista, da Cris estudiosa do futurismo, a gente trouxe alguns assuntos fazendo até uma análise de cenário, e a constelação não deixa de ser uma análise de cenário, Cris? Então você tem esse olhar sistêmico, com todas as suas ferramentas aí de trabalho, seja na constelação e seja no futurismo. Então, fala um pouquinho da constelação para o pessoal que está participando da live aqui com a gente. Claro, a constelação sistêmica é uma terapia breve que atua dentro do campo morfogenético do seu sistema familiar. Ela é uma terapia que eu falo que ela te traz uma catarse. E quando você está dentro do campo das constelações e você consegue ver o que de fato é o que está acontecendo através de uma visão amplificada, você tem, assim, uma catarse mesmo. E faz com que você consiga fazer um movimento para vários processos. Não necessariamente somente para aquele que você veio olhar. É sempre bom, a gente sempre constela
trazendo um tema, tá? Existem alguns consteladores que fazem constelações sem temas. Eu acho que é só para pessoas que estão um pouquinho no nível maior, assim, de consciência. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando sem tema, o campo ele não é tão direcionado, né? Ele vai para um lugar que às vezes você não entende muito, né? Que é tão novo que você não entende muito. Então, assim, só quem já está no autoconhecimento há muito tempo e tal, eu acho que ok. Agora, quem está porque fazendo aí a pessoa vai perceber ali do que o campo traz, a consciência já vai vindo para ela, né? Exato. Por isso que é bacana quando a gente está nesse processo de autoconhecimento também, que a gente vai entendendo a informação que o nosso próprio sistema quer trazer para a gente para aquele momento. Então é bem legal isso que a Cris está trazendo, tá? Fica aqui até uma dica. Fica até uma dica. Busquem bastante autoconhecimento. Quanto maior o autoconhecimento, mais você vai acessar a informação que está no seu campo e vai sair um pouco dessa coisa de estar o tempo todo fora, né, Cris? E o que é interessante é assim, né? A primeira pergunta que eu faço, quem já constelou comigo sabe, é o que está mais vivo em você agora? Porque o campo, ele tem uma inteligência que ela é maior do que a nossa. Então começa a acontecer várias coisas no seu sistema na semana que você marcou a constelação. Isso é verdade. E aí, é isso que você vai ter que olhar. Às vezes você marca a constelação, você fala assim, eu quero olhar para um negócio lá do meu trabalho. Então, eu vou marcar a constelação. Aí, tipo, sei lá, não tem horário, marco umas 2, 3 semanas aí. Quando você vem constelar, já aconteceu tanta coisa que nem é mais a questão do trabalho. Porque não era isso, na verdade, entendeu? Tinha algo por detrás dessa questão com o trabalho que era mais importante, que você precisava ver. Então, o campo, ele vai trazer aquilo que ele quer curar. Porque o campo é mais forte que a gente, né? A gente se coloca a serviço do campo quando a gente vem constelar. Tanto eu, como consteladora, porque não sou eu que constelo, quem constela é o campo. Eu sou uma facilitadora desse campo. Eu vou contar a história que o campo traz para você. Mas e ele traz informação, né, Cris? Ele traz muita informação. Quem constela é o campo e a pessoa. Entendeu? Eu só facilito. E é bom, importante deixar claro, né? Porque é nesse lugar que eu tenho que ficar quando eu entro no campo. E né? é interessante também. O campo é maior que eu. Muito bem. E é interessante também na constelação xamânica, né? Que você tem essa coisa com os animais, é que a nossa mente tem uma tendência à manipulação, né? Então, quando você está dentro do campo, e quando já chega com o tema, você já tem uma história pré-formatada na sua mente com relação àquele tema, já tem um julgamento, né, pré-concebido. Então, às vezes não é nem uma crítica aqui, nem julgamento, pelo amor de Deus, com relação à constelação tradicional. Mas é porque às vezes você tem uma tendência a manipular o campo quando você sabe quem são os personagens que estão ali, né? E aí, quando você vai para a xamânica, que você não sabe que são os animais, né? Você não sabe quem é quem. Então, o que acontece? Os animais também vão falando e vão entrando nesse campo e vão trazendo informação, né? Do sistema familiar como um todo. Então, às vezes pode aparecer, sei lá, alguém que você nem teve relação, né? Bisavô, tataravô. É muito normal, inclusive. E aí vem e aparece ali, né, como um animal dentro daquele sistema e vai trazer uma informação que não foi vista em algum momento pelo sistema, por aquele sistema que está sendo constelado, e vem à tona, né? E às vezes é uma informação necessária, que é isso que a Cris falou, para virar a chave, né? Para as mudanças começarem a reverberar, né? Exatamente. Inclusive, eu vou pedir aí para vocês que estão nos assistindo mandarem perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser tirar dúvidas, podem mandar aí. E aproveitem que tem aí o aviãozinho e encaminhe essa live para as pessoas acompanharem com a gente aí, que a gente vai entrar no tema do momento, que é relações. Isso né? mesmo. Estamos em quarentena e não tem como fugir, porque não temos mais escapismo. Precisamos olhar para as nossas relações. E agora? Como que a gente faz?
E a relação como um todo. Você falou muito, a gente vai falar de relação afetiva. Eu percebo que tá vindo tudo à tona, né, Cris? Porque da mesma forma que a gente tinha aquela coisa muito de rotina e era um piloto automático de sair de casa, estar fora de casa. Então, às vezes, você não estava o tempo inteiro ali com o seu marido ou sua esposa, ou você não estava o tempo inteiro com seus filhos, ou você não estava o tempo inteiro com seus pais, ou você não estava o tempo inteiro com seus familiares. E aí, de repente, você foi para dentro de casa e começou a conviver com aquela pessoa que você divide o seu lar, divide a sua casa. Como está sendo isso, né? E como é isso? Você vai poder dizer melhor que você está aí no movimento da constelação, né? Por isso, convidada aqui para trazer essa experiência também. A primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês de tchananãs, né? Assim, uma luz é: conflito não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Conflito é uma coisa boa, se a gente olhar. Porque o conflito, ele vai trazer à tona algo que precisa ser visto. Então, por trás do conflito, tem algo que precisa entrar em reajuste. Então, o que está acontecendo? Essa interiorização que a gente está tendo nesse momento está fazendo com que a gente não tenha mais escapismos para fugir de olhar para aquilo que nos incomodava e a gente ia deixando para debaixo do tapete. Então, os conflitos estão acontecendo. Porém, tem conflitos que estão mais difíceis. Por exemplo, tem muita pessoa brigando com os pais e saindo de casa. Porém, será que não era a hora de fazer esse movimento? De sair da casa dos pais e ir para a sua própria vida? De fazer esse movimento de ir para a sua vida? Daí tem muita gente brigando dentro do relacionamento afetivo. Mas será que esse relacionamento já não era um relacionamento que estava sendo empurrado pela barriga e precisava de alguma coisa de reajuste aí? Tem muita gente que está brigando com o filho e o filho está trazendo coisas de casal. Eu constelei muitas crianças, muitos filhos, crianças, né? Até os 12, 13 anos, a gente faz a constelação com supervisão dos pais. E os filhos, eles estão a serviço para mostrar algo que está errado dentro da relação dos pais. Então, toda vez que o filho começa com uma agressividade, com uma briga, com choro, ou com uma coisa que veio aparecendo que é até meio assustador, mas que realmente está vindo muito à tona, que é essa coisa de suicídio das crianças tentarem se suicidar. E aumentou bastante, né, nos últimos anos, assim, nos Meu últimos Deus do céu, uma coisa muito da nossa época, assim, né? Mas isso tudo tem algo por detrás, assim. Muitas vezes a criança está fazendo esse movimento e não é nem por ela, que a tristeza que ela está carregando não é nem dela. A tristeza é de algum dos pais, ou do pai, ou da mãe, ou às vezes de um avô, ou às vezes teve algum assassinato na família que não foi visto, um aborto, entende? E essa criança está fazendo esse movimento para justamente incluir essa pessoa que está excluída dentro do sistema. Então, não necessariamente é uma coisa ruim esse tipo de coisa. É um reajuste necessário que precisa ser feito. E assim, gente, vamos pensar no sistemão Terra. O sistemão Terra, ele tá entrando em equilíbrio de novo. Então, assim, botou a gente para dentro de casa para voltar a respirar, para as águas começarem a se despoluir, para os animais começarem a se reproduzir de novo. Enfim, para entrar em um reajuste, certo? A mesma coisa com a gente. A gente também tem que entrar em reajuste, porque tudo que está fora no sistema Gaia está dentro da gente também. A gente trabalha em prol do equilíbrio, né, Cris? Então, sempre a busca do equilíbrio, né? Exatamente. O que fazia? O que estava acontecendo? Qual era o movimento? Vou sair e não vou olhar. Então, era bar, era danceteria, era restaurante, era cinema, era teatro, era 1 milhão de coisas, viagens, que são maravilhosas, porém te tiram desse lugar de olhar para si. Né? E trabalho, né? As pessoas compensam no trabalho, chegam tarde em casa, então, principalmente quando fala de relação de pais e filhos, né? Essa coisa, eu estou no trabalho, eu estou trabalhando, e aí é uma fuga, né? É uma fuga.
Então, agora, tendo que ficar em casa, essas coisas estão vindo à tona. E é muito positivo que venha à tona. Não é uma coisa ruim. É algo necessário para que a gente tenha reajuste. E se a gente quer se transformar como sociedade, a gente tem que começar cuidando das nossas relações. A base de tudo é as nossas relações. Porque nós somos seres relacionais. Não existe como não ser. Se você pegar a evolução do ser humano, a gente como espécie, a gente entendeu que viver em grupo faria com que a gente sobrevivesse. Né? Se não fosse isso, nós não conseguiríamos ter sobrevivido até hoje. Entendeu? Então é muito necessário que a gente entenda que a gente faz parte também da sociedade. E que a gente tem um lugar na sociedade e que a gente tem que se relacionar com as outras pessoas. Porém, existe uma diferença entre o relacionar-se, que, por exemplo, você se relaciona com o atendente da farmácia, com o atendente do telemarketing, é um relacionar. Porém, não é uma relação de vínculo. Relação de vínculo são essas relações que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos parceiros. Tem gente que foge da relação de vínculo porque tem medo de sofrer com a relação de vínculo. Demorou tanto para eu conseguir um pouquinho de relação. Agora, se eu criar um vínculo, a pessoa vai descobrir quem eu sou e vai querer fugir. Então, eu prefiro não criar vínculo. E aí fica uma relação superficial. Isso tem acontecido muito em relacionamentos afetivos. Então, as pessoas vêm aqui porque brigou com o namorado, o marido e parceiro, mas quando a gente vai olhar para o campo, é uma constelação totalmente superficial. Não tem vínculo, não tem ligação, né? Não tem... Porque o que é uma relação de vínculo? É onde você se sente visto, ouvido e honrado. Se você não se sente visto, não se sente ouvido e não se sente honrado, você não está numa relação de vínculo. Porque numa relação de vínculo você consegue ter esse tipo de troca. Sem julgamento. Perfeito. E é importante você estar falando sobre isso, porque eu até postei, né, um mantra aqui um dia, eu falei assim, eu me honro, escolho quem me honra e escolho o que me honra. Porque essa coisa da honra, né, esse espaço da honra, o quanto ela é importante, né, Cris? Porque a gente leva esse honrar não é só pra gente. Quando eu me honro, eu estou honrando todo um sistema também, né? Claro. E reverbera. Então é bem bacana você falar disso aqui, porque as pessoas às vezes esquecem disso. Eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto de abuso e assédio como a gente tem ouvido falar nesse momento agora. E a gente não fala isso só do ponto de vista de mulher feminina. A gente fala disso como um todo, né? Sim. Então, em várias estruturas sociais também, né? Em vários formatos de relações. Então, assim, o quanto que isso também está interligado a essa questão da honra, né? E começa na gente. Quando você trouxer, que acho que alguém perguntou sobre a questão, eu não sabia que o aborto poderia interferir, né? Numa questão familiar ou no sistema. Opa! Né? Exatamente. Assim, você vai poder, se você quiser até falar mais um pouquinho disso, mas o quanto tudo, na verdade, interfere, né, Cris? Tudo interfere no nosso sistema, né? Eu vou falar da questão do aborto, porque a questão do aborto é um pouco polêmica, né? Porque é óbvio que, tipo, a gente teve muita mulher aí que sofreu abuso, que foram estupradas. E se a gente for olhar a nossa história como mulher, até pouco tempo atrás, a gente estava no contrato do matrimônio que a gente era obrigada a servir o marido. Então, se o marido quisesse sexo, a gente era obrigada a fazer. Né? Nós, como mulheres, era um contrato de casamento, isso estava no contrato. Então, assim, muitas mulheres que vieram antes de nós foram estupradas. Tá? E não tá tão longe, não. Só a gente olhar lá para nossa avó, entende? Então, assim, verdade. Tá perto. E aí eu entendo que o quanto, por conta desses abusos, houveram sim abortos feitos no sistema. E houveram pessoas que foram excluídas, porque quando você faz um aborto, você está excluindo uma pessoa que ia fazer parte desse sistema e acabou não podendo fazer parte. E o sistema não tem julgamento, não tem certo, não tem errado. Você só tem que dar um lugar. Talvez, naquele momento, foi o melhor para aquele sistema que a vida não viesse.
Uhum. Entendeu? Foi desse jeito. Porém, essa pessoa faz parte. Independentemente se ela viveu um mês, 2 meses, um dia, entende? Eu Uhum. já fiz uma constelação que apareceu um aborto de pílula no dia seguinte. Olha só. É. Entendeu? Então, assim, independentemente do tempo de vida, se Uhum. houve essa vida faz parte do sistema e ela merece ter um lugar. Ela precisa ter um lugar. Uhum. Porém, o que eu quero trazer aqui em relação ao aborto é, primeiro, essa consciência que Uhum. não tem julgamento, não tem Uhum. certo, não tem errado. Tem Uhum. aquilo que é, porém, Uhum. se houve um aborto, independentemente se foi provocado ou se foi espontâneo, essa Uhum. criança tem lugar dentro desse sistema e ela precisa ser vista, ser Uhum. honrada e ser Uhum. incluída, Uhum. certo? Porque isso pode acarretar várias questões, inclusive para os irmãos. Eu, Uhum. por exemplo, eu sou a terceira filha. Teve meu Uhum. irmão, minha mãe teve um aborto que ela nem sabia, apareceu na constelação, e Uhum. depois teve eu. Eu Uhum. sou a terceira filha. E para mim faz muito sentido eu ser a terceira. Uhum. Entendeu? Porque cada filho tem um porquê aí. Tipo, meu irmão, o primeiro, ele tem a liderança. O Uhum. segundo é a mediação. O Uhum. terceiro é o filho que vai para o mundo trazer novos inputs para o sistema. Eu tenho Uhum. essa missão. Então, quando você Uhum. está dentro do seu lugar, no seu sistema, você consegue entender um pouquinho de você, entende? Uhum. Se você não está no seu lugar, você não consegue criar raiz no seu trabalho. Então, Uhum. afeta sua área financeira. Então, Uhum. precisa se incluir os filhos dos Uhum. abortos. Porém, ninguém está aqui para julgar se uma mulher decidiu e escolheu fazer esse aborto. Uhum. Entendeu? Se houve isso, então vamos olhar para isso e fazer a Uhum. inclusão. Uhum. É isso, entende? Uhum. Tanto que, às vezes, assim, eu sei o quanto o aborto pode causar desequilíbrios no sistema como consteladora, tá? Eu sei Uhum. disso. E Uhum. causa mesmo. Pode causar problema no relacionamento afetivo, porque inconscientemente uma parte ou a outra julga, Uhum. quer culpar, entendeu? O terceiro Uhum. filho é aquele que traz novos inputs para o sistema. Ele Uhum. vai para o mundo e traz novos inputs para melhorar o sistema, Uhum. tá? Estão perguntando aqui. É, eu Então, vi aqui. Uhum. o que que acontece? O que que acontece? Acontece assim, ó, quando, por exemplo, um casal decide fazer um aborto, decidimos fazer o aborto, fizeram um aborto. Naquele momento, pode ser que tenha algum tipo de consciência. Porém, depois que vai passando esse tempo, essa consciência muda. E aí, uma das partes começa a culpar a outra pelo aborto que foi feito. Então, quando a Uhum. gente não inclui o aborto no sistema, pode ter uma ruptura do casal, sim, tá? Porque as duas partes precisam passar pelo luto, tanto a mãe quanto o pai. Se um Uhum. dos dois não passa pelo luto e não faz a inclusão desse filho no sistema, pode ser que isso traga consequências para a vida do casal em si. Porque Uhum. um deles ainda está olhando para a criança que não veio, certo? Perfeito. Isso é a Perfeito. primeira coisa. Outra coisa é quando a gente pensa em sociedade. Vamos falar um pouco do feminismo aqui, somos Uhum. mulheres, e a Uhum. gente tem também a questão do feminismo, tá? Tem um monte de mulher morrendo fazendo aborto ilegal. Um Uhum. monte, Uhum. né? É uma coisa que existe. E se existe, isso também precisa ser visto. Não à toa, em vários países em que o aborto é legalizado, a taxa de aborto diminui. É isso Diminui. mesmo. Por Uhum. que diminui? Porque quando você coloca à luz aquilo que precisa ser visto, aquilo ganha um lugar e a partir do momento que ele ganha um lugar, ele dá uma acalmada no sistema. Você entendeu? Então, Tudo às aquilo vezes, que não é visto, né? Ele vai para o o que não é conflito. visto, ele vai Ele querer vai ser para o visto. conflito para querer ser visto, né? Exatamente. Então, o caos é gerado para que venha à tona aquilo que não está sendo visto muitas vezes, né? Olha que interessante isso, gente. Olha que Exatamente. consciência tem aqui. Então, todo conflito, eu não vou falar todo conflito porque generaliza, mas vamos olhar para o conflito, né, como algo, foi isso que a Cris trouxe lá no início, como algo positivo. Porque Sim, por trás do conflito vem o quê? A consciência daquilo que não está sendo visto, né? Ou daquilo que quer exatamente. ser revelado,
ou daquilo que quer ser criado ou manifestado, né? Então, tem... Ou de um sentimento que estava por detrás. E isso Uhum. acontece muito. E eu vejo que está acontecendo muito isso, por exemplo, em mensagens de WhatsApp. Uhum. Então, você está na comunicação ali com seu parceiro, com seu amigo, aí você fala uma coisa, a outra pessoa entende outra coisa e Uhum. gera-se um conflito. Porque, na verdade, aquela coisa que a pessoa entendeu é algo Uhum. que já estava dentro dela, que ela já estava sentindo e ela não estava colocando para fora para conversar com você. Aí, Uhum. tipo, ela leu um negocinho errado, às vezes é uma vírgula. E essa vírgula faz toda a diferença no Uhum. contexto e traz uma coisa à tona que precisa ser vista Porque dentro já da estava relação. lá, né? Porque já Exatamente. estava lá. O ruído já existia, né? Exatamente. Porque o que acontece, Dani? O grande problema nas relações, principalmente afetivas, é a falta de comunicação. Porque a Uhum. gente acha que a gente sabe se comunicar, mas a gente não sabe. Por algum acaso, vocês sabem comunicar para o teu parceiro o que você está sentindo e a sua necessidade por detrás daquilo que você está sentindo? A grande maioria não, né? Eu, Muitas pelo vezes a menos, gente eu nem falo sabe. assim que eu tive que aprender muito a me comunicar. E eu sou, assim, até por uma questão de sobrevivência, mas muito no meio corporativo, eu sou muito grata, porque quando você se relaciona com os pares, né? Essa coisa do ruído, né? E assim, eu falo pares, tanto colaboradores lateralmente, né? No nível abaixo, acima, enfim, Hierárquico. hierárquico, o que for, né? Você tem que, essa comunicação, ela tem que ir com propriedade, objetiva, sem ruídos, porque qualquer ruído gera conflito e o conflito gera o desgaste, né? Então, quanto eu aprendi dentro do mundo corporativo, né? A das relações, eu falo, né, afetivas, era até um pouco mais simples lidar com isso, né? Porque a gente fala o que pensa, né? E às vezes sai aquilo dali, não sai muito redondo, mas o outro já sabe como você é um pouco, então ainda acolhe. Mas quando eu falo de mundo corporativo, a gente usa muita máscara às vezes, né? A gente cria uma persona ali. Então, se a gente não sabe se comunicar muitas vezes, o ruído é muito maior, né? E aí, dentro das relações afetivas, eu entendo que isso acontece muito, talvez até de uma forma velada, né, Cris? Né? Opa, total. Por exemplo, ó, vamos supor assim, ó. Vou dar Uhum. um exemplo que eu adoro, que é um exemplo que aconteceu comigo. Uhum. Eu tinha uma relação afetiva que eu tinha necessidade de falar com essa pessoa todo Uhum. dia antes de dormir. A Uhum. minha necessidade era conversar com essa pessoa todo dia antes de dormir. Uhum. E eu gostaria que ela também tivesse essa vontade. Aí Uhum. um dia eu cheguei e comuniquei: eu gostaria muito que a gente pudesse falar todo dia antes de dormir, porque eu tenho necessidade de compartilhar o meu dia com você. Eu gosto de Uhum. compartilhar o meu dia com você. Então eu comuniquei o que eu queria e o porquê que eu queria. Aí a Uhum. outra pessoa virou para mim e disse assim: sinto muito, eu não quero. Porque tem dias da semana que eu tô dando aula, que eu tô, sei lá, jogando Uhum. futebol. E Uhum. para mim fica difícil falar com você na hora antes de dormir, que eu chego cansado e quero dormir direto, não quero falar no telefone. Daí, o que que acontece? Quando você entende a sua necessidade, a necessidade do outro, vocês criam uma terceira necessidade, que é a necessidade dos dois. Então Uhum. tá. Então vamos fazer assim, ó, já que quarta e quinta-feira são os dias que você não consegue falar comigo no final do dia, vamos se falar de quarta e de quinta-feira no horário do almoço? Uhum. Beleza. Então isso vai funcionar para o nosso relacionamento. Entendeu? Uhum. Então aí você estabelece um acordo entre os Uhum. pares, onde as duas pessoas participam desse acordo, não é só de um Uhum. lado, e Uhum. vocês geram uma coisa que é melhor para vocês dois dentro da relação. É legal Entendeu? que você está trazendo, porque isso é uma ferramenta, tá, gente? A gente chama É, isso de acordos e entregas, né? Dentro é, desse processo de comunicação. Você não pode esperar do outro aquilo que você não comunicou, aquilo que você não tá. acordou, né? Então,
que é acordado é possível de ter entregas. Se não é acordado, você não pode, mas é só se for naquela coisa, um passe de mágica, né? Aquilo vai acontecer. Então, e tem que estar muito claro isso, né? Dentro de uma relação. Qual é o nosso acordo aqui para o melhor funcionamento dessa relação? Né? Qual é o meu papel e qual é a minha entrega, e qual é o seu papel e qual é a sua entrega, para que juntos a gente possa alcançar aí, que você trouxe essa terceira, né, entrega, né? Exato. Essa terceira base, que seria isso da relação. Porque acho que a maior dificuldade das pessoas fica muito no subjetivo da coisa, fica muito, né, naquela coisa assim de, eu acho que vai ser isso. Tá, mas foi acordado? Né? Começa a imaginar a relação como deveria ser, né? E o pedido tem que ser claro, por exemplo, vamos supor assim, ó, que alguém chega para você e fala assim, eu posso contar com você? Aí você fala, claro, pode, mas você nem sabe para quê. Eu posso contar com você para quê? O que você espera de mim? Eu não quero ter que pensar em nada sobre a festa de aniversário do nosso filho. Posso contar com você, que você dá conta de organizar a festa de aniversário do nosso filho? Porque eu tô muito atolado de trabalho, não vai rolar. Aí é um acordo claro. Agora, você falar para a pessoa, posso contar com você? Aí não dá, porque a pessoa pode ser que, tipo, mas você podia ter ido buscar o bolo, entendeu? É isso, então, aí começam os conflitos, né? Porque o conflito é aquilo que não foi visto. Então, se não foi falado, que a outra pessoa saiba o que está passando por dentro de você, que não é obrigação dela saber o que você está sentindo. É a sua obrigação de saber o que está sentindo. Entendeu? A obrigação do outro é saber o que ele está sentindo. E aí vocês dois comunicam o que vocês estão sentindo e aí, dentro disso, vocês chegam num acordo. Isso que é a grande questão. Tá faltando muita inteligência emocional aí. A gente trabalhou durante muito tempo, socialmente falando, através da inteligência cognitiva, do intelectual, o QI, o caralho é 4, né? De quanto eu penso. Porém, o emocional, nossa, é infantil. A gente ainda tem necessidade de mãe e pai. A gente abre uma constelação e isso é claro, porque você está botando para o seu parceiro uma necessidade que você tem de amor que você não recebeu do seu pai e de sua mãe. E, tipo, não vai rolar, porque seu parceiro não é o pai, não é o seu pai e sua mãe. E ele nunca vai conseguir suprir a sua necessidade de pai e mãe. E isso é você que vai ter que cuidar, não é o seu parceiro. Entende? E até essa questão do pai e da mãe, porque cada um tem o seu devido lugar. Exato. E assim, você vai receber como filho, mas não é o filho, e é muito importante a gente falar isso, não é o filho como criança. Porque quando você cresce, a sua forma de receber muda também. Porque aquela coisa, uma vez que a gente é adulto, e você pode até me corrigir, tá, Cris, se eu estiver errada aqui, mas uma vez que a gente é adulto, tem as fases, as etapas da vida que são necessárias aqui para o nosso crescimento, né? Tem gente que não gosta de falar em evolução, mas é evolução e crescimento aqui. Mas, assim, não dá para voltar para a fase da criança, entende? Você vai voltar dentro da constelação para olhar para o que você não olhou. Mas agora você é um adulto. E como você vai lidar com isso sendo adulto? Porque o adulto, ele não vai precisar do pai e da mãe para proteger mais. Porque ele vai ter que passar a ser aquela pessoa que vai se autoproteger ou vai, de repente, ter um filho e ele que vai ter que nutrir o filho disso naquele momento da proteção. Então, como é que, por exemplo, você vai ter um filho se você não dá conta ainda de se autocuidar, se autoproteger, que é o do adulto, né? Eu imagino muito essa relação quando você traz a coisa dessa constelação, e não tem como a gente não falar dessa relação tribal, de tribos, né? Mas, e pensar da gente, quando né, lá nos primórdios, enfim, de como a gente se relacionava, mas essa coisa, a gente vivia em comunidade, mas chegava um momento em que alguém saía da comunidade e ia caçar, né? Quando crescia, ia lá, tinha necessidade do alimento, ia caçar. E quem fazia isso não era criança, né? Era o adulto, era quem... Então, assim, a gente cuidar dessas relações e ter um olhar pra gente, pra etapa de vida que a gente tá,
e como o que está nos afetando ainda do que ficou lá das memórias de criança ou infantis ou das relações que nós construímos lá atrás, né? Mas aí eu quero fazer umas pontuações na sua fala, que é isso, porque assim, a gente que tem que cuidar da nossa criança ferida, né? Porque a criança ferida está dentro da gente, então a gente que vai ter que cuidar das nossas necessidades, certo? Porém, tem uma questão, tem um monte de adulto criança que não cresceu. Porque a maturidade não tem a ver com idade. Entende? E uma das coisas que eu percebo que faz com que a gente tenha muitos adultos adolescentes, 50 anos e E não adolescente, quinta saíram série, da, né, da etapa quinta ainda. série, 13 anos. O que acontece? Não teve rito de passagem na vida. A gente foi perdendo os ritos de passagem para a vida adulta. Ritos são importantes. Ritualizar é você colocar um ponto final e iniciar um outro lugar, e num outro lugar. Quando a gente vai perdendo esses ritos de passagem, você não consegue crescer, né? Dentro do xamanismo, a gente chama de medicina da serpente. Porque a serpente, conforme ela vai crescendo, ela passa por um rito de passagem que é a troca de pele. Porque para ela conseguir ficar grande, ela vai ter que deixar embora a pele antiga e receber e dar um lugar para essa pele nova. E ela faz isso, ela fica num momento de vulnerabilidade ali, onde ela está fazendo essa troca de pele. Porém, ela entende que é necessário porque aquela pele já não serve mais. E não serve literalmente. Porque ela está maior que aquela pele. Ela precisa deixar embora para ela ir para um outro lugar. Só que o que acontece na nossa sociedade? A gente perdeu todos os ritos de passagem. A gente não tem mais passagem para a vida adulta. Tipo, quem é judeu ainda tem, né? Que tem o bar mitzvah, que é um rito de passagem. Mas quem não é judeu, mas a não menina faz. tinha aquela coisa da festa de 15 anos, assim, Mas né? muito poucas, Era um rito, né? Era um rito, Era um assim, rito. Muito mais de além da coisa da festa, né? Ele dançava com o príncipe, que tinha toda aquela... Era um ritual mesmo, né? É um rito, e é um rito mesmo, né? Tem todo um lance dentro de uma festa de 15 anos do que vai acontecer dentro da festa. Então é uma negócio do sapato, da boneca. Então ali tem a menina deixando o rito da de ser boneca é super importante, né? Para ser uma, tá virando quase uma mulher ali, né? Ela tá entrando na adolescência, né? Na puberdade. Então é uma etapa para, em outros tempos, 15 anos já era mulher, né? A mulher já era mulher, ela já casava, né? Já casava. Então, assim, o quanto a gente foi perdendo realmente essa coisa das etapas, né? De fase, a gente enxergar as fases. Olha, aqui finalizou, agora eu começo outra. E não é ser algo linear, né, Cris? Não é isso. Não é chamar isso de linearidade. É só a gente perceber que, ok, eu terminei aqui, agora vamos seguir para uma outra etapa de vida e que vai exigir de mim uma outra energia, né? Uma outra consciência, uma outra adaptação. E tá tudo certo, né? E outra coisa, Dani, ó, não é só, tipo, rituais de finalização, falando dessa coisa de crescimento de vida. Também é ritual de finalização quando você sai numa empresa, é um ritual que você faz, entendeu? Para dar um lugar para aquela empresa que você, de alguma forma, se desenvolveu dentro dela. Quando você termina um relacionamento afetivo que foi muito importante, fazer um ritual de finalização e de fechamento desse ciclo, sabe? Eu achei legal isso que você trouxe também, que eu vi um post seu falando sobre essa coisa de rompimento das relações e assim, não se distanciar, que às vezes as pessoas não se distanciam fisicamente, né? Eu não sei se você pode falar um pouquinho disso daqui, mas, por exemplo, eu atendo muitas pessoas que ainda estão conectadas energeticamente aos seus pares anteriores, né? Às suas relações anteriores, o que dificulta criar novos relacionamentos, né? Dificulta não cria. É isso mesmo. Essa que é a real. Porque o que acontece, gente? Se você ainda está olhando, se o seu amor... O que a gente busca na constelação? A gente busca aonde o amor está olhando. Então, assim, se o seu amor ainda está olhando para o ex, então não tem espaço para o novo. Você ainda está olhando para aquele
ex-namorado, precisa dar um lugar para ele, precisa finalizar, talvez fazer uma ritualística com ele. Às vezes precisa ser física, precisa ser presencial, entendeu? Dar o abraço final, deixar ir, para você conseguir trazer, abrir espaço para que a outra pessoa venha do teu lado e consiga seguir com você, entendeu? Precisa fazer isso. Daí tem muita gente que fala assim, ah, mas o cara é o pai do meu filho, eu não vou ter relação com o pai do meu filho. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter relação com o pai do seu filho, no lugar de pai do seu filho. Ele não é mais o seu marido e o seu namorado. Ele é o pai do seu filho. Entende? E é importante que você dê um lugar para ele de pai do seu filho. Porém, nesse lugar. Não no lugar de querer exigir coisas dele relacionadas a suprir emocionalmente você nessa relação. Entende? Porque aí essa relação já não existe mais. Vocês estão em outro lugar. Agora, vocês não são mais parceiros. Vocês estão em outro lugar. Qual é o lugar? A gente é mãe e pai. Perfeito. Filho tal. É isso. Tudo é uma questão de postura relacionada ao lugar que você está ocupando. Por isso que é importante fazer ritos de passagens. Tanto para vidas adultas, quanto para finalizações de eventos muito importantes na vida de vocês. Tá? Às vezes, e é interessante, Dani, que nós mulheres, a gente faz rito todo mês, através da nossa menstruação. Então, o nosso ciclo menstrual é um rito de passagem. Né? A gente vivencia um rito de passagem através da menstruação. Né? O rito de um ano também é uma passagem. A gente faz uma comemoração para a chegada do ano novo. Né? A gente tem essa ritualística. Comprar roupa nova, né? Isso, então, né? Por exemplo, gravou. Voltou. Agora voltou. Então, você pode criar o seu rito de passagem, você pode desenvolver um rito que vai fazer sentido para você, ou você pode fazer ritos que já existem. Por exemplo, a constelação sistêmica xamânica, ela é um rito. Você faz um rito. Ela tem abertura, tem o desenvolvimento e tem fechamento. E eu vou te entregar uma ritualística. Entendeu? Eu só consigo trabalhar assim. A minha constelação, ela é um ritual. Você vai fazer um ritual. Mas, por exemplo, ritual para crianças abortadas, existe. Ritual de divórcio energético, existe. Entendeu? Ritual para finalização de empresa, existe. Entendeu? Então, existem rituais que são feitos há milênios para marcar essa coisa de finalização e início de ciclo, que é importante você fazer, entendeu? É interessante, assim, se as pessoas... É bom trazer isso aqui, Cris, porque a gente fazia isso muito lá atrás. Se você for conversar com qualquer pessoa de mais idade, né, os avós, principalmente quem morou no interior, cidade pequena, era muito comum, né, fazer ritual. Eles não chamavam de ritual. Mas quantas cenas, quantas festas, quantas coisas que se faziam, né? E não eram com esse nome de ritual, mas para encerrar ou iniciar alguma fase, ou para encerrar, para celebrar alguma conquista, ou para, né, finalizar alguma coisa. Então, assim, eu acho que as parteiras, né, tinham muito isso. Né? As mulheres que cuidavam com as plantas, com chás. Então, essa coisa, pelo menos a minha avó, ela não chama de ritual, mas eu sou uma boa observadora. Então, toda criança que nascia na família, ela tinha um ritual dela receber essa criança, né? Opa! Então, ela era uma xamã, ela não sabia que era isso, mas ela levantava a criança e fazia, né, uma musiquinha lá e balançava. Então, era como se ela estivesse dando boas-vindas para a criança naquele sistema. Então, claro, inconscientemente, não era consciente, ela fazia aquilo dali, né? Mas
pra gente, a gente foi perdendo isso, mas eu observava assim, a minha avó ela sempre fez isso com todas as crianças que nasceram na família e ela tinha esse jeito, esse formato de brincar e receber essas crianças, né? Então, se todo mundo parar aqui para observar, quantos rituais tem na família, né? E que vocês nem lembram, é algo inconsciente, né? E se vocês observarem, é um ritual de sistema. Né? E quanto a gente não honra quando, né, quando não percebe isso também, né? Exatamente. E, inclusive, Dani, você falou coisas muito importantes. Uhum. 2 rituais para a mulher eu acho fundamental. Uhum. Que é o ritual quando a mulher fica grávida, que é de aceitar a gravidez, que você se torna mãe no momento que você está gerando. Uhum. Então, é um ritual para mãe, não para criança, entendeu? Para a mãe, está sendo recebida como geradora de vida. E um ritual para a criança, quando a criança nasce, que é o chá de bênção, né? De fazer essa apresentação, essa inclusão desse ser vivo no sistema. É importante. Outra coisa que acontecia muito, né, quando a gente fala dos nossos antepassados, é que eles falavam das crianças que foram abortadas. É muito normal a gente ouvir a avó falar assim: é verdade. fulana teve 10 filhos, mas só 5 vingaram. É verdade. Mas tá, então, incluindo de alguma forma os 5 que foram abortados e não ficaram. É verdade. Aí é uma consciência, né? O quanto a gente foi perdendo essa conexão, né? Com o que acontece, com o que está acontecendo aqui do nosso lado, né? O que acontece no nosso sistema. Então, a gente também está sendo chamado a voltar e observar esse sistema, né, Cris? A olhar para isso, né? Exatamente. Por que a gente está falando tanto de inclusão aqui? Porque a primeira lei sistêmica, a primeira ordem do amor é a ordem do pertencimento. E se alguém está excluído, essa pessoa ela vai querer ser vista. Entendeu? E aí fica dentro do sistema, é que nem uma criança birrenta fazendo assim, ó. Entendeu? Até alguém olhar para essa pessoa e fazer a inclusão dessa pessoa. Porque para a gente ir para a segunda ordem, que é a ordem da hierarquia, o sistema precisa estar completo. Porque como a gente vai fazer a hierarquia se ainda está faltando alguém no sistema? E aí deve ter gente perguntando, tá, e o que isso tudo tem a ver com manifestar relacionamentos saudáveis? Tem tudo a ver, né, Cris? Tudo. Porque o amor, ele flui quando ele está ordenado. Quando ele não está ordenado, ele emaranha. Então, isso é importante. Eu falo que é meu mantra na constelação. Amor em desordem emaranha. Amor em ordem flui. É o meu mantra. Entende? Então, isso tudo tem a ver com a sua vida. Porque se o amor ainda está olhando para algum lugar que não é o olhar para a vida, ele está emaranhado. E isso precisa ser incluído. Entende? Então, não tem muito como fugir das ordens sistêmicas. Entende? Perfeito. A terceira ordem é a ordem do equilíbrio de troca. Porque, olha só, quando a gente está falando de relação afetiva, só adultos podem ter relação afetiva. Então, você já tem que ter olhado para sua família, já tem que ter ordenado seu sistema, hierarquicamente, já está no seu lugar do sistema. Aí você consegue crescer dentro do seu lugar para que você consiga ter um relacionamento saudável de igual para igual. Se não, é uma relação de codependência afetiva. Porque não existe relação entre casal. Existe relação entre sistema. Sinto muito te dizer. Tá? Não existe, gente. Não existe. Você não vai relacionar só com a pessoa. Você vai relacionar com o sistema da pessoa. Entende? Não tem como. Por quê? Porque a pessoa carrega o sistema dela dentro dela. O sangue que corre dentro dela é uma mistura de papai e mamãe. Geneticamente. Então tá nela. Não tem como você fugir disso. Entendeu? Nem a pessoa tem como fugir disso. É isso então, mesmo. existem relações entre sistemas. Né? Então, assim, para vocês conseguirem gerar um novo sistema, que é casar, ter filho, e ir para a vida, e gerar um novo sistema, que quando você se torna mãe, você gera um novo sistema. Perfeito. Né? Você primeiro precisa estar bem ali com o sistema antigo.
Não é todo mundo, obviamente, que gera um sistema novo e que está bem lá com o antigo. Mas essa conta vai chegar para alguém. Uhum, uhum. Alguém vai ter que ordenar esse sistema e olhar para o emaranhado que está. Porque Tá, sempre, por Cris. E amor ao aí, sistema, as uhum, pessoas que vêm depois se colocam a serviço para olhar para alguma exclusão, para alguma dor, para algum conflito que não uhum. foi visto nas gerações anteriores, que precisa ser visto e ser dado lugar. Perfeito. E aí fica aqui também eu vou trazer uma pergunta para você, porque eu já Claro. tive até uma live, né? A Karina está aqui participando com a gente e a gente falou sobre a questão de filhos, né? E às vezes as mulheres estão numa relação, no casamento, mas aí tem um filho, aí sofre uma perda da criança. E o que representa isso sistemicamente, entende? Porque ela pode ter olhado, ter feito um trabalho, mas o que pode ter além disso daí, né? Na tua experiência aí de constelação, principalmente com essa, porque a gente vê muito isso hoje, né? As mulheres com dificuldades mesmo de engravidarem, de terem filhos, de gerarem uma vida. Isso gera muitas vezes culpa, frustração, né? E aí a gente, claro, vai dar um outro significado, você vai criar uma outra realidade. E não tem certo nem errado, né? Acolhe o que vem. A gente trabalha com acolher o que vem. Mas, assim, como é que seria esse olhar dentro da constelação, enfim, né? Nós mulheres e os homens também, mas mulher Uhum, mais, porque a mulher é o portal da vida, né? uhum, Precisa ter útero para gerar vida, não tem jeito, uhum, né? Não existe nenhuma outra maneira de gerar vida senão no uhum, útero. uhum, Não, a gente está a serviço da vida, uhum, né? Então a gente está a serviço da geração. uhum, Porém, quando a mulher decide que não vai gerar vida, uhum, é uma decisão dela. E é algo uhum, que ela vai ter que ver ali com o sistema como que ela vai entrar em equilíbrio de troca. uhum, Então, como que ela vai gerar vida sem uhum. ser através de uma vida física? Perfeito. Você está a serviço da vida. Como que Uhum, você vai gerar vida? Aí uhum, tem várias coisas. Tem gente que vai lá, cuida de bichinho. Tem gente uhum, que vai lá e cuida de projetos, que cuidam de uhum, crianças. Mas uhum. isso tudo é para entrar em equilíbrio com o sistema, Perfeito, perfeito. tá? Uhum, Porque a gente já nasce com uma dívida. Porque a vida que a gente recebeu é algo que a gente nunca vai conseguir pagar para os nossos uhum, pais. uhum, Entendeu? uhum, Então é algo muito grande. A única maneira da gente se equiparar aos nossos pais é quando a gente gera uma vida. uhum, Porque aí você está continuando com a sua linhagem. Né? O seu uhum, sistema está continuando através de você, uhum, né? Ou a partir de uma próxima geração. Se você uhum, decide que você vai cortar isso e uhum, não vai fluir com essa energia de vida para o uhum, sistema, então você tem uhum. que compensar o sistema de alguma outra forma, Perfeito. certo? Uhum, Outra coisa, visão sistêmica, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que uhum, é. E uhum, tudo que você decide tem uma consequência. uhum. Toda Então, escolha, né? Toda toda escolha tem uma escolha consequência. toda Uhum, escolha tem uma consequência. Então, assim, você uhum, tem que entender que se você escolhe ter um destino mais difícil, uhum, ok, você uhum, escolheu. Então, você consegue uhum, carregar esse destino? uhum, É uhum, isso, é uma uhum, escolha e uhum, você tem que entender que tem de consequências. uhum, Ponto. Adulto, você é adulto. Entender que a escolha tem consequência. Não uhum, tem certo, não tem errado, mas existem consequências. uhum. Tanto se você quer ser mãe, se você não quer ser mãe. Se você está com dificuldade para gerar, às vezes tem N coisas aí dentro desse sistema que precisa ser visto ainda. Uhum, Entendeu? uhum, Pode ter abuso que não foi visto, abortos que não foram vistos, uhum. crenças que você Limitantes. está de alguma forma honrando, Uhum, uhum. entende? Então, assim, não é exato. Isso também precisa varia de sistema para sistema, mas tem várias Perfeito. coisas. Mas a Uhum, primeira coisa que eu falo para mulheres que querem ter filho e não conseguem é: existe amor na relação sua com o seu parceiro? Você consegue olhar para o seu parceiro?
Uhum. Existe amor aí com o parceiro? Primeira coisa que você tem que olhar. Uhum. Porque se você só tá olhando pra gravidez e não tá olhando pro seu parceiro, não tem como gerar vida. Isso é verdade. É que é algo Né? forçado, né? É assim, a gente também tem que sair um pouco dessa coisa que eu entendo que acontece, né? Se a mulher está a serviço da vida, a gravidez vai ser algo natural e não ela tem que ser o objetivo final, né, da relação. Ela vai Exato. acontecer como fruto da relação, né? E Fruto ela do é algo amor entre o do amor, casal. exatamente. Porque um filho, ele é fruto de amor. Porque só Uhum, através do amor, e aí pode ser um amor em desordem, mas é uhum, só através do amor que uma criança é gerada. Se não perfeito. tem amor, não tem vida. Uhum, E uhum. é assim. E aí vai vir outra. Eu tô meio que lendo aqui. Tá, mas e quando Claro. as crianças são geradas muitas vezes para aqueles casos em que elas não são queridas, né? São crianças que vêm muito. Não vamos usar a palavra querida, mas em situações Desejadas. exatamente que não foram desejadas, exatamente. Em algum Ou aí momento fruto de estupro, alguma coisa assim. é polêmico. Então, assim, Uhum, vou pedir para que vocês ampliem a visão aqui comigo. uhum, Porque uma coisa são leis e são julgamento em relação uhum, dentro das nossas leis, e outra coisa são as leis sistêmicas, tá? uhum, Quando a gente abre o olhar para ver algo, por exemplo, um filho que é fruto de um estupro, uhum, tá? Uma criança que nasce fruto de um estupro. É uhum, o destino dessa criança ser filho desse estupro. E uhum, os pais dela são os pais certos para ela. Porque uhum, se de alguma forma esses dois sistemas se encontraram para que naquele momento houvesse esse encontro e gerasse uma vida, tem coisa nesse sistema e nesse sistema que precisa ser visto. Tanto uhum, no sistema da mulher quanto no sistema do homem. Porque se uhum, não tem match sistêmico, não gera vida. uhum. Então, existe algo aí no sistema que precisa ser visto, independentemente do que seja. Às vezes, teve muitas mulheres que foram abusadas e não foram vistas, e quando tem um estupro, todas as outras mulheres podem falar dos estupros que sofreram dentro dos casamentos. Uhum, É uma coisa. Às vezes, por exemplo, vamos supor, médicos que fazem abortos uhum, e tiraram muitas vidas. E acontece um estupro dentro do sistema deles. uhum. Por que será Entendi. que isso acontece? Uhum. Entendeu? Entendi. Para Uhum. entrar em equilíbrio. Tem N coisas. É por isso que na constelação e qualquer, né, ferramenta que a gente vai estudar quando se fala em consciência, não existe nem algoz nem vítima, né? Não. Não Na tem verdade, a isso, gente tá? fala na constelação que todo mundo é culpado. Uhum, Porque uhum, aí, nesse lugar de culpado, a gente consegue se ajustar. Agora, quando você acha que você é vítima de alguma coisa, aí fica complicado, porque aí você não vai conseguir ter cura, né? uhum, Mas aí, tipo, só finalizar o negócio do estupro, porque isso é uma coisa muito delicada. Eu não posso uhum. deixar o assunto Perfeito. parado aí. Eu só vou te pausar aqui, Cris, um segundo, porque faltam 2 minutos para a gente finalizar essa primeira parte. E aí a Tá, gente volta em seguida, se terminar, volta para dar continuidade, tá bom? Aí tá, eu chamo o ok. pessoal para voltar aqui com a gente também. Tá. Então, vou tentar ser sintética. O que Uhum, acontece? Isso é sistemicamente falando, mas isso não uhum, exclui da pessoa que fez o estupro ser julgada e ser uhum, condenada dentro das leis dos homens, porque se ele fez isso dentro da lei dos homens, para ele conseguir resgatar a dignidade dele, ele precisa entrar em equilíbrio de troca com a justiça, uhum, entendeu? Então, uhum, uma coisa, outra coisa, e nada se exclui. A gente tem a uhum, lei dos homens, que a gente escolheu trabalhar dentro delas, e a uhum, gente tem a lei do amor, que são as ordens de ajudas, para a gente entender de uma forma mais ampla o porquê que aconteceu essas coisas que acontecem dentro do nosso sistema. perfeito. Mesmo quando os destinos são difíceis. Era só Uhum, isso que eu queria pontuar, né? Porque uhum, senão alguém vai olhar aqui a live e vai falar que eu sou a favor de estupro, e não é isso. Não uhum, sou.
Porém, eu entendo que existe algo maior aí que faz com que isso aconteça. É a busca do equilíbrio, né? O universo sempre vai buscar o equilíbrio. Não é à toa que a gente está vivendo esse momento agora. Esse momento é uma busca do equilíbrio, é uma busca da Terra, por todo um sistema, pelo equilíbrio. Então, é sempre assim, tanto a